Salve galera, eu sou o professor Jackson e vamos resolver mais uma questão de matemática do nosso Enem 2020. E a questão de hoje é a seguinte: enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. E aí nós temos aqui a fórmula, tá? Que eu já escrevi aqui no quadro, e explicando um pouco sobre a fórmula, em que T é o tempo está aqui no expoente do 2, e um detalhe muito importante é o sinal negativo, tá? Muita gente errou essa questão por conta desse sinal negativo, certo? Medido em anos, ou seja, o T é uma medida de tempo em anos. O Q de T, que é esse cara aqui, é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, ou seja, o Q de T é a quantidade de carbono 14 que eu meço no fóssil, ok? Eu vou lá no fóssil, faço uma medida, o que eu estou medindo ali de quantidade de carbono 14 é o Q de T. E por fim, o Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente, ou seja, tem um ser vivo, ele tem uma quantidade de carbono 14. O que eu estou medindo é o que sobrou lá no fóssil, depois de tanto tempo ter passado. Então, o Q0 é a quantidade de carbono 14 natural de quando aquele organismo ali, aquele fóssil estava vivo, ok? Era um ser vivo. Então, seguindo aqui, um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existentes. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. E aqui nós temos 5 espécies, ok? Aqui seria o que os arqueólogos, os cientistas, mediram no fóssil, a quantidade de carbono 14. Isso aqui é o natural de cada espécie. A espécie 1... quando estava viva, tinha 128 de carbono 14. Mas depois ali, naquele momento que mediram o fóssil, só tinha 32, certo? E aí vale para todas as espécies. E vem a pergunta, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Então, olha só, para calcular, para determinar o fóssil mais antigo dessa expedição, basta você fazer a razão do Q0 por QT. Aquele que der o maior valor é o fóssil mais antigo. E eu acredito que vocês chegaram nesse vídeo porque vocês não entenderam o porquê de que é só dividir uma coisa pela outra. E por isso eu vou fazer toda a demonstração aqui. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas vai ser bem detalhado. E é uma revisão de logaritmo. Porque essa é uma questão que pode não parecer, mas ela é uma questão que vai testar ali os seus conhecimentos de logaritmo. Não é uma questão difícil, mas você tem que lembrar de duas propriedades importantes. Então vamos lá. A ideia é a seguinte, eu já falei, o gabarito, para você achar o gabarito, basta pegar o Q0, dividir por QT, e ali o valor que aparecer, aquele que tiver o maior valor, vai ser o seu resultado. E o nosso gabarito é o B, tá? Letra B, 156 dividido por 8 é aquele que vai dar o maior resultado, que dá 32. Agora, por que disso? Por que é dividir Q0 por QT? Por que não QT por Q0? E a gente vai demonstrar isso agora. A ideia é a seguinte, eu tenho uma expressão onde eu tenho QT, Q de T, né? Q0 e o T. Eles são as únicas variáveis ali que eu não conheço, que algumas eu conheço ou não. A partir do momento que eu tenho uma tabela com os valores de Q0 e QT, isso é conhecido, isso é conhecido. Se eu tenho uma expressão onde todo mundo é conhecido e eu só tenho uma letra, que seria o T, seria a única letra que está sobrando, é possível eu determinar o valor dessa letra, já que todo mundo na expressão vai ser número, Q0 é um número, eu pego aqui da tabela, o Q de T também é um número, eu pego aqui da tabela, eu consigo achar o valor de T. Basicamente é isso. O problema é que o nosso T está no expoente do 2. Se fosse 2 vezes T, era trivial, era só jogar o Q0 para o outro lado, o 2 para o outro lado e eu achava o T. Só que ele não está assim, ele está como um expoente do 2. E por isso que a gente vai usar o logaritmo, tá? Bem, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, já que eu tenho a intenção de chegar numa expressão onde eu vou ter T é igual a alguma coisa, eu vou isolar o T. A ideia é isolar o T. Para começar, vou pegar esse Q0 e jogar para o outro lado. Então, vou ter assim, ó, o Q de T, repetindo aqui,
esse cara está multiplicando, vou jogar ali dividindo por Q0 é igual, vou repetir aqui, 2 vezes menos T dividido por 5.730, certo? Tá aí a nossa expressão. Agora aqui vai entrar em cena o uso do log, que é o seguinte, olha só, se A é igual a B, eu posso concluir que o log de A é igual ao log de B. Como A é igual a B, se eu fizer o log de A, é a mesma coisa que fazer o log de B. Essa igualdade permanece. E é exatamente isso que eu vou fazer com esses caras. Se essa razão aqui, Q de T dividido por Q0 é igual a 2 vezes... 2 elevado, não sei nem porque eu botei esse vezes, 2 elevado a menos T dividido por 5.730, então isso aqui também é verdade. O log de Q de T dividido por Q0 é igual ao log de 2 elevado a menos T, com 2 elevado a menos T dividido por 5.730, certo? Fechou o parênteses aqui. Pois bem, já eu coloquei os log. Aí você vai perguntar, Jacques, por que o log? Porque o log ele tem uma propriedade que faz o expoente se tornar um elemento aqui para a gente linearizar a nossa expressão. E aí é que vai entrar a nossa propriedade, que é essa aqui, ó. Vamos colocar a propriedade. A gente vai precisar de duas propriedades para resolver essa questão. Essa é a primeira. O log de A elevado a B tem uma propriedade, se eu tenho um log de um número com expoente, de uma letra com expoente, de algo com expoente, isso vai ser igual, você pega o expoente e coloca ele aqui multiplicando o log. E tira ele daqui de dentro do log, né? O log de A. Essa regrinha nós chamamos de regra do peteleco, que seria pegar o B, eu vou e faço ele vir aqui para frente do log, certo? Ele aparece aqui B vezes o log de A. Note que ele não aparece mais junto com A. Essa é uma propriedade do logaritmo. E por isso que eu decidi colocar um log aqui na expressão. Peguei isso aqui, coloquei dentro de um log. Por quê? Porque agora eu posso pegar esse expoente aqui e jogar ele para frente. E vai ficar assim, ó. Usando essa regra, eu vou repetir esse primeiro logaritmo. O log de Q de T dividido por Q0 é igual... Agora, vou pegar o expoente, colocar ele aqui na frente... menos T dividido por 5.730, que multiplica, note que ele vem multiplicando o log, né? O expoente ele aparece multiplicando o log, que multiplica o log. O que sobrou aqui? Se o expoente vier aqui para frente, só sobrou 2. O log de 2. A gente está quase terminando. O que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar o T sozinho. A gente está criando uma fórmula, está reescrevendo essa fórmula, melhor dizendo, né? Para que a gente determine o valor de T, substituindo os valores Q de T e Q0 que a gente já tem na tabela. Então, para isso, eu vou reescrever essa fórmula deixando o T sozinho. Então, já vou colocar assim, ó. Menos T, coloquei aqui, ó, esse T menos T. Vou escrever essa parte aqui da igualdade, né? É igual ao log de Q de T sobre Q0, Q de T sobre Q0, certo? Por que eu só coloquei o menos T? Porque agora eu vou pegar esses caras e jogar para o outro lado. Ó. Esse 5.730 não estava dividindo o T? Dividindo, ele aparece do outro lado aqui, multiplicando o log. Então, vou colocar ele aqui, ó. 5.730. Ele saiu daqui, foi para o outro lado multiplicando. Tá aqui, ó, junto com o log, certo? E esse log de 2, ele não estava multiplicando o menos T? Eu vou jogar ele para o outro lado também. Só que ele vai o quê? Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Ele vai aparecer aqui, ó, embaixo, no denominador. Log de 2. Então, basicamente, a única coisa que eu fiz foi reescrever essa fórmula, deixando o T sozinho, jogando todos os outros elementos aqui para o outro lado, certo? E aí tem um detalhe. Já que eu estou querendo mensurar anos, né? Esse T é dado em anos, eu não posso ter anos de negativo, não faz sentido. O ideal é eu pegar esse negativo e jogar para o outro lado. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, é ou multiplicar a expressão toda por menos 1, como a gente chama na matemática, multiplica a expressão toda por menos 1. O que vai acontecer? Eu vou ficar assim, ó. O meu T é positivo,
só que agora eu tenho um menos o log ali, ó, certo? Pois bem, o que falta? Eu falei para vocês que, para achar o gabarito, bastava dividir o Q0 por o Q0, né, pelo Q de T. Só que se vocês olharem aqui na expressão, eu estou com Q de T dividido por Q0. E é aí que entra em cena a nossa segunda propriedade. Por quê? Também não é interessante eu ter esse sinal negativo aqui. Porque o que eu vou estar calculando? Vou estar calculando um valor negativo para o tempo. Não faz sentido. Se bem que esse log aqui vai dar negativo. Enfim, não vamos entrar muito em detalhes nessa coisa de log negativo, log positivo. Mas a ideia é a seguinte. A gente pode tirar esse negativo de uma maneira bem simples, usando uma segunda propriedade. Que é essa aqui, ó. Se eu tenho o log de A dividido por B, tem um log de uma razão, vai ser igual a menos o log de B dividido por A. Ou seja, se eu inverter a razão, eu troco o sinal. Tá aqui o log é positivo com A sobre B. Eu inverti para B sobre A, ficou negativo. E vale o inverso. Se eu voltar a pegar aqui B sobre A e inverter para A sobre B, de negativo passa para positivo. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó, com esse log, para tirar esse sinal negativo. Então, ó, chegando aqui no final, eu tenho o seguinte, ó, o T ele vai ser calculado, vou inverter esse log aqui e aí ele já vai ficar positivo. Então vai ficar log de Q0 dividido pelo Q de T, note, inverti, já não tem mais o sinal negativo, certo? Vezes 5.730 dividido pelo log de 2. Na prática, se você pegar esses valores aqui, o 128 e o 32, e colocar aqui, calcular o log, multiplicar por 5.730 e dividir pelo log de 2, o que você vai achar vai ser o tempo em anos de cada um desses fósseis. Só que ele não quer saber o tempo, ele quer saber qual é o mais velho. Quem vai ser o mais velho? Aquele que essa conta aqui der o maior valor, der o maior tempo. Como todos eles vai multiplicar por 5.730 e dividir pelo log de 2, esse termo aqui não é relevante para determinar quem é o mais velho. É relevante para você calcular o tempo, mas não para quem é o mais velho. Quem vai determinar quem é o mais velho vai ser o que vai surgir aqui dentro, porque a única coisa que vai mudar nessa expressão para cada um desses fósseis é o que está aqui dentro do log. Então, quem tiver o maior valor aqui dentro do log é aquele que vai ser o mais velho. E o que tem dentro do log? Q0 dividido por QT, ok? Então, basta a gente determinar quem tem a maior razão desses dois e esse vai ser o mais velho. E aí, agora que a gente entendeu, volta para a tabela. 128 dividido por 32 dá 4, certo? 256 dividido por 8, 25 por 8 dá 3, sobra 1, 16 por 8 dá 2, 32. 512 dividido por 64, 128, dobrei, 256, dobrei de novo, 512, vai dar 8, certo? 1024 dividido por 512 dá 2, e aqui 2048 por 128, 128 com 128, 256, dobrei, 512, dobrei de novo, vai dar 1024, dobrei de novo, vai para 16, 2048. Então aqui dá 16, tá? Fazendo cada uma dessas razões, eu vou ter 4, 32, 8, 2 e 16. Quem é o que tem o maior valor é o fóssil 2, que é o 32. Se eu aí no caso a conta, ela entra aqui, ó, no lugar dessa razão, vai ser 32. Nos outros vai ser esses pequenos números. 4, 8, 2 e 16. E esse resultado vai dar um valor menor. Por isso que o maior vai ser a nossa letra B, que é o fóssil 2, tá bom? Que vai ter o maior valor para a gente inserir o maior valor nessa expressão e essa expressão dar o maior resultado, tá bom? Bem, é uma questão relativamente complicada, mas é bom sempre dar uma revisada nessa parte de logaritmo, principalmente com relação às propriedades, tá bom? Espero ter ajudado nos estudos de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!